Relato de fantasma, a coisa que imitava minha irmã. Para dar um contexto, minha família é composta por mim, minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha. Meu pai trabalhava em outro estado. Eu, depois de alguns anos, conseguiu comprar um apartamento e decidiu nos levar para morar com ele. Saímos da casa, saímos da nossa cidade natal e nos mudamos para lá. Durante muito tempo foi completamente normal, até que deixou de ser. Eu tinha entre 15 e 16 anos quando tudo aconteceu. Era noite. Meu pai e minha irmã estavam na sala conversando. Eu estava na cozinha com a minha mãe, preparando o chá e o lanche da noite. O chá da tarde é uma parte importante da minha cultura. Em determinado momento, minha mãe me pediu para levar as coisas até a sala. Quando eu caminhava em direção a eles, algo estranho aconteceu. Pelo canto dos olhos, eu vi um pé, vazio, andando em direção a outra cômoda. Foi só um segundo. Aquilo foi tão rápido que eu pensei que poderia ter sido apenas uma alucinação. Mas antes mesmo de conseguir processar, olhei para o cômodo ao lado e vi algo que me fez meu corpo gelar. Havia uma figura. Era parecida com a minha irmã. Estava dobrando roupas. Mas não era ela. Era uma silhueta acinzentada, translúcida, sem traços definidos. Não dava para ver rosto, expressão, nada. Naquele momento, tentei racionalizar. Pensei que minha irmã pudesse estar ali e por algum motivo eu tinha visto errado. Mas quando eu entrei na sala, minha irmã estava sentada no sofá, ao lado do meu pai. Aquilo não me causou apenas medo, me deixou confuso. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que acreditar. No fim, convenci a mim mesmo de que deveria ter imaginado tudo e segui em frente. Mas aquilo foi só o começo. Alguns dias depois, eu voltei da escola e estava conversando com a minha mãe sobre o dia. Do nada, ela olhou para mim e disse algo que fez meu estômago revirar. Hoje, depois que acordei, dei um cochilo, achei que vi você espiando de trás da cortina, usando seu uniforme de escola. Naquele momento, um silêncio pesado tomou conta de mim. Então eu contei pra ela o que tinha visto dias antes. Ela ficou claramente perturbada. A partir daí, começou a limpar a casa com incenso, tentando afastar qualquer coisa que eu pudesse estar ali. Mas não adiantou. Uma noite eu estava na sala assistindo TV com meu pai. Minha irmã disse que estava cansada e foi dormir. Eu conseguia ver a porta do quarto dela da sala. Ela se levantou, entrou no quarto, apagou a luz, mas deixou a porta aberta. Alguns segundos depois, eu vi uma figura preta e cinza, parecia com a minha irmã, o mesmo formato, a mesma altura, mas sem rosto, sem detalhe. Ela saiu do quarto, caminhou em direção ao banheiro e simplesmente desapareceu. Naquele momento, eu não tinha mais dúvidas. Eu não estava imaginando. Eu vi aquilo com meus próprios olhos. Lembro que houve mais um episódio em que vi aquela coisa, mas por algum motivo não consigo recordar exatamente como aconteceu. Como se minha mente tivesse apagado aquele dia. Durante esse período, coisas começaram a dar errado na nossa vida. Meus pais passaram a brigar constantemente, minha irmã começou a ter problemas com o namorado. Eu entrei em um estado depressivo, minhas notas despencaram. Eu sempre fui um dos melhores alunos. De repente, eu simplesmente não tinha mais vontade de estudar. Minha mãe desenvolveu um cisto no estômago e precisou passar por cirurgia. Alguns meses depois, meu pai sofreu um acidente. Por sorte, sobreviveram.
Meu pai também perdeu uma grande quantia de dinheiro em um investimento que meu tio insistiu que ele fizesse. Era como se tudo estivesse desmoronando ao mesmo tempo. Não sei dizer se aquilo tinha alguma relação com aquela entidade, mas a sensação era de que tinha. Além disso, comecei a ter sonhos perturbadores. Sonhos que não pareciam sonhos. Eu vi aquela figura preta, sem olhos, sem boca, correndo pela casa. Vi uma presença invisível abrindo armários e jogando pratos no chão. Teve uma noite em que sonhei com um homem estranho tocando a campainha no meio da madrugada. Eu abri a porta e ele apenas ficou ali, parado, me olhando, sem dizer uma única palavra. Esses sonhos eram diferentes, pareciam reais demais. Era como se eu estivesse vivendo tudo aquilo de verdade. Como se minha alma estivesse fora do meu corpo, experimentando aquilo. Com o tempo, acabamos vendendo o apartamento. E algo curioso aconteceu. As famílias que moravam naquele complexo começaram a ir embora uma por uma. Era como se o lugar inteiro tivesse mudado. A energia, a sensação, nada parecia mais o mesmo. As pessoas comentavam, mas ninguém sabia explicar exatamente o porquê. Minha mãe acreditava que alguém tinha feito algum tipo de magia negra contra nós. Eu não sei dizer, nunca tive certeza. Mas uma coisa permaneceu comigo até hoje. Aquela sombra. E aquela coisa. Que pareciam exatamente com a minha irmã. O que era aquilo? E por que estava ali? Isso é algo que provavelmente eu nunca vou saber. Segundo o relato, a menina no cruzamento que ninguém mais viu. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu estava voltando para casa depois da aula de dança. Era noite, algo entre 9 e 10 horas. E estávamos em uma estrada de terra, daquelas onde os carros passam rápido e quase não há iluminação. No final dessa estrada havia um cruzamento. Do outro lado da rua ficava uma igreja. Naquele dia, parecia que estava acontecendo algum tipo de reunião lá. Havia muitos carros estacionados, luzes acesas. Foi a primeira coisa que notei, quase sem pensar. Então, voltei minha atenção para a frente. Nosso carro estava parado na placa de pare. Bem ao lado da janela do passageiro onde eu estava, foi nesse momento que vi uma garota. Ela parecia jovem, talvez entre 7 e 10 anos. Usava um vestido de noite e estava com a cabeça baixa. Na mesma hora, senti que ela estava triste. Não foi medo, foi preocupação. Minha mente começou a tentar entender o que estava acontecendo. Onde estavam os pais dela? Por que aquela menina estava sozinha atravessando uma estrada de terra àquela hora da noite, onde carros podiam passar em alta velocidade? Algo não fazia sentido. E então, eu percebi. Ela não parecia humana. A cor dela era estranha. Um branco acinzentado, apagado, como se não fosse completamente sólida. Foi aí que caiu a ficha. Enquanto tudo isso acontecia, eu fiquei em silêncio, apenas observando. Então, minha mãe voltou a dirigir. Assim que o carro começou a andar, eu perguntei: "Você viu isso?" Ela respondeu que não. Anos depois, contei essa história para o meu pai. Ele ficou curioso e decidiu pesquisar sobre aquele cruzamento. Foi então que ele encontrou um relato. Uma família havia sofrido um acidente de carro exatamente naquele lugar. 2 pessoas morreram,
um homem adulto e uma menina jovem. Meus pais sugeriram algo que ficou. Meu pai sugeriu algo que ficou comigo desde então. Talvez aquela aparição não fosse apenas um espírito perdido. Talvez fosse um aviso. Uma forma de alertar quem passa por ali para dirigir com cuidado. E até hoje, eu tenho absoluta certeza do que vi. E o mais estranho é que eu nunca senti medo. Mesmo lembrando disso agora, o que sinto não é pavor, é algo diferente, quase maternal. Como se aquela menina não estivesse ali para assustar ninguém, mas apenas para ser vista.